Olá a todos, sou Marcelo Saturnino, especialista em fiscalização de trânsito e transporte, e o nosso tema de hoje são as placas de identificação de veículos. Onde pode colocar, quais são as infrações, qual é a legislação, quais são os critérios de visibilidade, legibilidade. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então, vem comigo! Placas de identificação. Todo veículo precisa. Na verdade, todo veículo que está sujeito ao registro. Aí vai ser identificado externamente pelas placas. E a placa não pode estar de qualquer jeito, correto? Não pode estar sem condições de legibilidade, sem condições de visibilidade, placa escondida. Não pode ter nenhum elemento atrapalhando a visibilidade, como as luzes, por exemplo, que a gente vai ver aqui como funciona. E a questão da moldura. Moldura pode ou não pode? E outras coisas mais. Bastante coisa aqui. Para quem tem um pouco mais de pressa, pode ir diretamente abaixo, na descrição do vídeo, só clicar no mais ali, vai ter um índice de cada parte do vídeo. Então pode ir diretamente lá para onde mais te interessa. Beleza? Vamos seguir adiante então. Antes de começar a falar das placas propriamente ditas, vamos entender de onde vem toda a normatização sobre elas. Inicialmente, representando a legislação internacional, temos a Convenção de Viena. Muitos elementos que a gente usa hoje na fiscalização vêm de lá, da Convenção. A Convenção foi assinada pelo Brasil em 68 e foi internalizada em 81, então faz parte da nossa legislação pátria. E temos o CTB. O CTB, como a gente sabe, como já falei aqui no canal, ele tem forte base na Convenção de Viena. Embora a Convenção seja por trânsito internacional, os países que são signatários dela adotam a maioria das regras que ali existem. Então o CTB fala basicamente a mesma coisa que a resolução. O veículo será identificado por placa dianteira e traseira. Fala do lacre, né? Mas o lacre, como a gente sabe, foi substituído pelo QR Code. Então, posteriormente foi acrescido esse parágrafo 9º aqui, falando que as placas, nem todas, né, estão sujeitas ao lacre. Vão ter o lacre somente na placa antiga. E fala que as especificações serão estabelecidas pelo CONTRAN. Daí, de onde vem as resoluções que a gente adota. Resolução 231/2007, que estabeleceu a Placa Nacional Única, a PNU. E a Resolução 969/2022, que trata da PIV, Placa de Identificação Veicular. Não existia, nessa época da PNU aqui, a sigla PNU. Ela foi criada depois, após a criação da Placa Mercosul. Só para fazer essa diferenciação. Vão ter que chamar a placa antiga e a placa Mercosul, embora seja isso que a gente faça na verdade, né? No final das contas. Podem estar se perguntando por que 89 aqui em cima, se a resolução 231 de 2007. Na verdade, 89 foi quando começou a normatização, quando começou a nascer a ideia da placa unificada, a placa cinza aqui, a PNU, que substituiu a antiga placa amarela com letras pretas, ou placa vermelha com letras brancas, que era a placa antiga de 2 letras e 4 números. Então estava acabando as combinações, foi instituída a placa cinza, a placa PNU. E posteriormente também, por conta do término das combinações, a redução, que ia acabar ali em pouco tempo, foi em 2014 que começou a normatização, e mais 5 anos seria o que duraria as combinações existentes. Então o Brasil fez um acordo com o Mercosul dos países, Argentina, Uruguai, Paraguai, para estabelecer um padrão único que fosse rastreável entre os países. Então está avançando ainda, nós já temos a placa, mas ainda não temos o sistema que faz esse controle que era na verdade, que foi pretendido originalmente. Mas beleza. Está aqui as 2 placas que a gente usa hoje. Embora a resolução 231 esteja revogada pela 969, ela ainda é base para a fiscalização, porque quando eu abordo um veículo com a PNU, eu preciso ali entender quais são os requisitos, quais são os critérios, questão de cor, tamanho, formato fonte dos caracteres e tudo mais. Então, para a fiscalização do dia a dia, ela ainda está valendo, embora tenha sido revogada. E para quem é agente de fiscalização, quem trabalha com isso, ou quem trabalha com trânsito de forma geral, temos também o MBFT, Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que traz vários elementos, tanto da Convenção de Viena, quanto do CTB e das próprias resoluções aí que eu citei agora há pouco.
Resoluções não são só essas, tem as que alteraram elas também. Então é uma coxinha de retalhos aí para a gente entender. Beleza. Vamos passar para a parte prática agora. Posicionamento das placas. O que diz a Convenção de Viena? Diz que a placa deverá ser legível a 40 metros durante o dia e 20 metros durante a noite. Como assim visível? Bom, digamos que o veículo está aqui na minha frente estacionado e virado para lá, ou virado para cá, tanto faz. Eu me posiciono a 40 metros do veículo, mais ou menos, vou olhar a placa. Se eu conseguir ver a placa, estiver visível, e conseguir ler também os caracteres, ok, está dentro do esperado. E à noite, 20 metros. Quer dizer que o sistema de iluminação da placa tem que estar funcionando também. Senão, se não enxergar a placa, não adianta nada. Pô, mas é só na Convenção de Viena que tem isso? Não. Isso foi trazido para dentro do MBFT também. Então lá na ficha do artigo 221 do MBFT, vai constar ali nas orientações gerais acerca dos critérios usados pelos agentes para determinar se a placa é visível, é legível ou não é. E também fala na Convenção de Viena que a placa deverá ser plana e fixar-se em posição vertical ou quase vertical. Claro, impossível ficar na vertical sempre pelo formato do habitáculo dos veículos, dos caminhões, das motos também. Então dificilmente eu vou ver uma placa exatamente na vertical. Vai ter uma tolerânciazinha. E a resolução 969 fala quase a mesma coisa. A placa deverá ser instalada em primeiro plano. Então a convenção fala em placa plana, né? Talvez esteja até uma confusão ali de termos, mas tudo bem. Então tem que estar instalado em primeiro plano. Ou seja, não pode estar lá no meio do veículo, tem que estar mais na ponta do veículo, seja na frente, seja atrás. Não pode ter obstáculo à visibilidade e legibilidade. Então remete aqui à questão dos 40 metros e a dos 20 metros, que é o padrão, é o critério que a gente vai adotar. E a questão da posição vertical também vai ter tolerâncias. Aí, onde é que está? Como é que eu fico sabendo disso? Está lá na resolução 969, anexo 1, lá no item 5, fixação da placa ao veículo. Então tem um item aqui, o 5.1.3, que fala da posição. Tem um texto aqui, mas tem a ilustração aqui embaixo que deixa mais claro. Então aqui a placa pode ter um giro no eixo vertical, até para aquelas placas que ficam mais lateralizadas no veículo. A gente já fez um vídeo sobre isso, vai estar aqui na descrição. A questão das placas lateralizadas em automóveis e também motocicletas. Dá uma olhadinha lá se quiser. E também a inclinação na vertical. Então temos aqui dois padrões. A placa que está até 1,20 m de altura, a parte de cima da placa, que seria na maioria dos automóveis, caminhonetes, veículos mais leves. Então tendo até 1,20 m eu posso ter uma inclinação de até 30 graus para fora e 5 graus para dentro. Já num veículo maior, não seria o caso da caminhonete em si, essa caminhonete também não vai passar de 1,20 m possivelmente, mas um caminhão, digamos assim, aí sim a altura da parte de cima da placa está mais que 1,20 m, aí a inclinação vai ser um pouco menor, até 5 graus, mas pode ser mais para dentro. Dificilmente eu vou ver uma placa inclinada negativamente, mas é permitido pela norma. Beleza, seguindo a gente, voltando aqui. E nos caminhões, vejam, esse caminhão aqui, a placa está em primeiro plano realmente, literalmente em primeiro plano. Mas, na maioria dos veículos desse tipo, a placa está recuada. Então existe aqui o espaço do para-choque e um pouquinho mais para dentro a sinalização do veículo, as lanternas e também a placa. Pode ou não pode? Pode. Segundo a resolução 969, até vou voltar aqui um pouquinho para comentar uma coisa que eu esqueci. Aqui 969 é placa Mercosul, correto? PIV, PIV. E a placa antiga segue os mesmos requisitos, a PNU? Sim, da Convenção de Viena, sim. Questão da ser plana, vertical, quase vertical, 40 metros de dia, 20 metros de noite, e também a questão do primeiro plano. A única coisa que fala lá na resolução 231, na verdade, é isso aqui, que deverá ser instalado no primeiro plano. O restante aqui não fala, mas é óbvio, né? Nenhuma placa pode ser instalada em condições de que não tenha visibilidade. A gente vai ver mais adiante aí, olhando o MBFT também. Então eu vou ter para a placa antiga o MBFT, a Convenção de Viena, e para a placa nova, além dessas duas coisas, vou ter também a resolução 969. Voltando ao caminhão aqui. Então esse caminhão pode ter esse recuo da placa, não tinha falado o que era primeiro plano,
Bom, vamos dar uma olhadinha na resolução. Voltando lá, aqui no item 5.3. Admite-se para os veículos de carga ou especial com PBT superior a 3.500 kg que a placa traseira possa ser posicionada a uma distância afastada da extremidade do veículo, desde que garantido um ângulo máximo de visibilidade de 45 graus entre a extremidade superior da placa e a extremidade do veículo. Então vamos olhar aqui de novo. Imagina aqui um triângulo. Primeiro uma linha passando pela parte de cima da placa, a parte superior da placa, e uma linha aqui do canto do veículo, a extremidade dele, até a parte de cima. Esse ângulo aqui, formado entre a linha horizontal e essa linha curvada até a extremidade do veículo, esse ângulo aqui não pode ser menor do que 45 graus. Por que isso? Porque se tiver um OCR aqui, um leitor de placa, ele não vai conseguir ler se a placa estiver aqui, por exemplo. Esse exemplo aqui. Então vejam aqui que esse ângulo aqui, ele é bem fechadinho. Deve ter aqui no máximo uns 10 graus, 5 graus. Significa que o OCR não vai ver a placa. Tá, mas por que o OCR tem que ler minha placa? O que tem a ver com isso? Na verdade, para quem nunca teve um veículo roubado, furtado, é um pouco mais difícil entender. Mas quem já teve seu caminhãozinho aí, que comprou com muito custo, às vezes sem seguro, às vezes pagando a prestação ainda, tem um veículo roubado e não localizado, é complicado. É triste. Porque muitas vezes o veículo não é localizado porque as placas não estão em condições perfeitas de legibilidade ou visibilidade. Então acontece muito em veículos de carga, a placa está muito ruim, muito escondida, ou numa posição que o OCR não consegue ver. Ou até uma pessoa mesmo a pé, um agente e tal. Porque isso dificulta muito a identificação. Então hoje em dia, com cercamentos eletrônicos nas maioria das cidades, capitais, zonas metropolitanas, existe um sistema de monitoramento e é muito comum o sistema de leitura de placas. Então, se a minha placa estiver escondida, o meu veículo não vai ser localizado. Ah, mas não é legal por causa do radar, eu não vou cair no radar mais, não vou precisar ficar no lugar do sinistro, né? Causei um sinistro lá, tô bêbado, vou fugir, ninguém vai pegar minha placa, né? 0,01% da população pode pensar assim, né? Que é o pessoal que está do lado negro da força. Mas a maioria dos cidadãos de bem, graças a Deus, maioria, né? Quase 100%, são pessoas que com certeza se beneficiariam aqui da placa em condições de visibilidade. Além de não estar sujeito a infração nenhuma, a multa nenhuma, vão estar também ganhando ali uma grande vantagem em relação àquelas pessoas que não se importam muito com a visibilidade da sua placa, a identificação do seu veículo. Porque quando aperta lá, roubou o carro, roubou o caminhão, ninguém acha, porque ninguém consegue rastrear o veículo em lugar nenhum. Ah, mas só uma perguntinha, isso aqui é infração? Vamos lá no artigo 221. Código 64080, portar no veículo placas, identificação em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. Seja a placa em si, seja o posicionamento, a fixação da placa. Então lá no finalzinho da ficha, na coluna quando autuar, está lá no item 9, com a placa fixada fora do habitáculo original do veículo em desacordo com as especificações previstas na resolução 969. A gente está falando da placa da PIV, que é a placa Mercosul. E, como eu já falei antes, a PNU também tem seus critérios, também menos, né? Mas tem também, que a gente vai adotar. Voltando lá, nesse caso aqui, digamos que essa placa aqui tivesse aqui, que é a que a gente está vendo que é uma placa Mercosul, que é uma PIV. Mas digamos que a placa antiga, a PNU, tivesse aqui, também tem que atender os critérios desse ângulo de 45 graus, não fala nada na 231, certo? Então, estando aqui, ela vai atender, por exemplo, o critério dos 40 metros durante o dia. Que vejam que aqui o ângulo dela, ela é aberta para cá. Então a gente vai estar aqui, a 40 metros de distância, vai conseguir enxergar ela. Mas, vejam, me digam aqui onde é que está a luz de placa. Então, essa placa aqui não tem luz de placa. Então não vai atender o critério da noite dos 20 metros. Ah, mas por que ficou sem luz de placa? Pelo seguinte, esse tipo de sinaleira aqui, que é amplamente usado nos veículos de carga, ela tem a luz de placa na parte de baixo. Ou seja, existe um acrílico aqui, um quadradinho de acrílico,
que deixa vazar a luz da lanterna de posição para a placa. Então, no momento que eu ligo as luzes do veículo, a luz de posição, meia luz, ou farolete, alguns chamam na frente lá, liga a lanterna traseira e, ao mesmo tempo, ilumina a placa. Então, as placas não têm uma luz à parte, ela é junto com a luz de posição. Alguns veículos são assim, com os veículos de carga, automóveis não. Automóveis tem a própria lâmpadazinha lá que acende junto também com a lanterna de posição para clarear a placa. Então, está clareando aqui mais para baixo, onde não tem a placa. Então, a pessoa que só inverteu a posição. Se tivesse aqui embaixo, como nesse exemplo do lado esquerdo, estaria tudo bem. Tranquilo, atenderia iluminação, 20 metros à noite, 40 metros de dia e os 45 graus. Perfeito? Tá, e a infração a gente já viu, é o artigo 221. Agora vamos para outros casos também. Aqui muito comum, o caminhão menor um pouquinho tem esse problema, bastante esse problema. O veículo é mais baixo, é mais próximo do chão, então aqui há uma competição de espaço do sistema de iluminação e sinalização e o para-choque e a placa. Então são três coisas que eu tenho que colocar em níveis. Não posso colocar a placa na frente da sinalização atrás do para-choque, placa no meio, e eu tenho que dosar isso aqui. Mas quem é que vai fazer isso? Por que o fabricante do caminhão deixa assim? Na verdade não tem a ver com o fabricante do caminhão. Tem a ver com um encarroçamento posterior. Então caminhões, de forma geral, eles são vendidos no chassi. Então, é chassi cabine. E posteriormente a pessoa que comprou vai colocar a carroceria que quiser. Pode ser um baú, pode ser uma carroceria aberta, pode ser um implemento do tipo mecanismo operacional, um guincho e tal, que o veículo não fica como sendo de carga, mas fica um veículo especial, que também está abrangido pela norma. E aí nesse momento eu tenho que regular aqui a altura do para-choque, é possível, tem que regular a altura da sinalização. Nesse caso aqui eu colocaria a sinalização um pouquinho mais para o alto, é possível, tem parafusos aqui do lado, que eu consigo deslocar verticalmente a sinalização, e aí a placa ficaria numa posição correta. Bastaria subir aqui, sei lá, uns 10 centímetros a sinalização, que a placa ficaria perfeita. Okay? Nesse caso aqui, existe infração? Existe, né? Vamos lá ver. A infração do artigo 230, inciso 6º. Então, conduzir veículo com qualquer uma das placas sem legibilidade ou visibilidade. Nesse caso aqui é sem as duas coisas, né? A placa está escondida e não está legível por conta disso. Código 66020, artigo 230, inciso 6º. E aqui tem as condições que tornam a placa invisível ou ilegível. E uma delas, item 1.2, é a placa atrás do para-choque. Voltando, então aqui, ruim a autuação do artigo 221. Aliás, 236. 221 é o caso anterior. Aqui um outro caso, aqui é uma colaboração de um ouvinte nosso aí, depois ele se identifica aí se ele quiser nos comentários, mandou algumas fotos, essas foram algumas delas, e aqui mostra um caso que está no limiar, porque essa placa aqui, ela está obedecendo o critério dos 45 graus, certo? É o mesmo veículo aqui. Está obedecendo o critério da iluminação da placa, porque tem luz de placa aqui, e o critério dos 40 metros de distância. Mas vejo que a placa está bem pro cantinho aqui, quase escondidinho aqui, tá no limiar, digamos assim. Tá um legal assim, mais ou menos. Não achei a figurinha aqui, mas está mais ou menos. Ok? Então, se tivesse um pouquinho mais para o lado, seria a infração também do artigo 230, inciso 6. Igual essa placa aqui. É um outro veículo, mas vejo que dessa vez sim ficou atrás, não do para-choque em si, mas aqui de uma das hastes, que também faz parte do para-choque na verdade. Então o 9, dá para ver que é um 9, ficou um pouquinho escondido no canto, mas se tivesse um outro caractere aqui que não desse para identificar, ficaria totalmente impossível fazer a leitura dessa placa. Mas nesse caso que está errado, também está sujeito ao 236. Seguindo, agora um caso muito corriqueiro para nós, é a motocicleta. Aqui é a motocicleta original, está aqui o suporte da placa, o paralama, que também serve de suporte para sinalização, aqui no caso catadióptico, e a luz de placa aqui embaixo. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso aqui, a rabeta, paralama, suporte de placa, tem um vídeo que eu fiz aqui em cima, bastante interessante sobre o assunto.
Só que essa moto aqui está no dia... inclusive eu mostro essa moto aqui lá nesse vídeo. Essa moto aqui no dia 1. E a mesma... tá ok, certo? E a mesma moto no dia anterior. Então foi uma fiscalização, ele voltou para apresentar a motocicleta regularizada. Tava assim, ó. E ele comprou um eliminador de rabeta, que é um suportezinho que se coloca aqui no lugar da rabeta original. Embora a rabeta não seja isso aqui exatamente, né? A rabeta é essa parte aqui. O pessoal confunde bastante. Mas dá para dizer que o MBRT acabou encampando e chamamos de rabeta agora tudo isso aqui. Toda essa parte suspensa aqui é a rabeta da moto, perfeito? Então ele colocou aqui um suporte móvel, a placa está quase na horizontal, totalmente errado, até porque ele não poderia baixar a placa aqui na posição correta, porque bateria aqui no pneu. Então cada vez que pegasse um solavanco ali na suspensão, que a suspensão subisse no seu curso, ia pegar aqui na placa e ia acabar com a placa. Por isso que ele colocou, também um dos motivos, né, de ter colocado a placa na vertical, na horizontal, aliás. Tá, e qual é a inclinação da placa para a moto? Se pro caminhão lá, que tem mais de 1,20 m de altura, entre 5 e menos 15, o carro normal entre 5 e 15, para a moto é quanto? Vamos dar uma olhadinha na resolução. Resolução 969 e tem 5.2. A PIV nos veículos de 2 ou 3 rodas e quadriciclos pode ser inclinada em relação à vertical entre menos 5 e 30 graus. O que são 30 graus? É isso aqui. Eu tenho aqui 90, né, um ângulo bem aberto, metade seria 45 e aqui 1/3, 60 e depois 30. Então aqui nessa posição seria a posição correta. Mas vejam que isso aqui é uma propaganda, né, do eliminador de rabeta regulável, que é considerado um anti-radar. Beleza? Mas anti-radar, uma olhadinha rapidinho aqui, deixei separadinho já, a ficha 233, conduzir o veículo com um dispositivo de radar. Tem lá no item 1, veículo com equipamento, dispositivo ou suporte eletrônico ou mecânico capaz de ocultar, impedir ou dificultar a leitura da placa. E aqui nas observações tem aqui a motocicleta com suporte móvel, dobradiça na placa para dificultar a leitura pelos medidores de velocidade. Então, obviamente, a gente não vai julgar, né? Não sei se esse cidadão aqui estava pensando nisso ou simplesmente foi com os amigos, né, na onda da moda ali para colocar assim, porque achou mais bonito. Nunca sabe que todo mundo alega inocência na hora do flagrante, infelizmente é assim, né? Falar uma coisa que não costumava falar bastante nas minhas palestras sobre educação para o trânsito. Aquele cara, às vezes, fica cuspindo, né? Que eu faço, aconteço, eu corro, eu ultrapasso, eu chego em tal lugar 100 km em meia hora, pá. Mas na hora da fiscalização, todo leão vira um gatinho, tá certo? Todo mundo aí vê que, tipo, o guri, né, criança que foi pega no flagrante, com a boca na botija, fazendo alguma coisa errada, fazendo arte, ali então todo leão vira um gatinho na hora da fiscalização. Todo mundo, é que eu não sabia, é que tinha me dito, vou ser multado, né, você e tal. Então é bem feio, né, o adulto passar por esse tipo de situação. Então o ideal é não fazer. Seguindo adiante, molduras. Pode ou não pode? Então tem aqui a moldura da placa antiga, da PNU. Vejam, tem aqui uns retorrefletores catadiópticos. Tem a moldura tampando totalmente a borda da placa. Pode ou não pode? Vamos ver já. Não pode. E assim, placa Mercosul. Todo mundo sabe, a reclamação geral, que não tem o nome da cidade e o estado. E talvez volte um dia, quem sabe, né? Então o pessoal aqui criou um tipo de moldura que tem o nome da cidade embaixo. É bastante popular, inclusive. Isso aqui pode? Isso aqui pode. Mas por quê? Pelo seguinte, se a gente olhar lá na resolução, fala o seguinte, item 5.6. Quando utilizado suporte específico para a fixação da placa, este não poderá encobrir nada além da borda. Quer dizer que a borda pode. Tampouco possuir elementos
refletivos, na verdade retorrefletivos, ou luminosos. Então voltando aqui, no caso da placa Mercosul, já que a gente estava lendo ali a resolução 969, que é dessa placa aqui, ela deixa fazer isso aqui, desde que não tenha refletivo. Mas a placa antiga, a PNU, não fala nada da borda. Aliás, vai falar aonde? Está lá no artigo 221 do MBFT. Então, descendo aqui, item 1.9, então placa com moldura refletiva, luminosa ou cobrindo as bordas da placa, de modo a interferir na leitura de qualquer caractere ou simbologia necessária. Então, a gente vê aqui que existe um certo conflito entre o que está no MBFT e na resolução 969, que é mais específica. Então, aceita-se para PIV, que é a placa Mercosul, que tem aquele tipo lá de moldura. Vou voltar aqui para ver, certo? Cobrindo nada além das bordas. Então, é permitido as bordas. Mas na PNU antiga, não é permitido nem as bordas, muito menos refletivos. Então, existe infração aqui do artigo 221. Perfeito? Como eu já tinha acabado de mostrar ali. Então, quando autuar, 221 com moldura refletiva, tal. Voltando aqui agora. Próximo item, placa de representação. Não vou entrar a fundo nesse assunto aqui, a gente vai ter um vídeo exclusivo sobre isso. Mas a placa de representação está associada à autoridade que usa o veículo. Então precisa de uma autorização do Detran estadual, vai ter ali um papel ou de forma eletrônica, vinculando aquele veículo ali ao uso daquela autoridade. O senador, o vice-presidente da Câmara, o presidente da República, que usa a placa especial. Então existe uma vinculação. Porque senão seria muito fácil, né? Eu pego, compro uma placa dessa aqui, uma placa bronze, padrão bronze que a gente chama, coloco no meu carro e saio a andar. E aí eu vou passar no pardal, vou passar na lombada, no radar, e ninguém vai me identificar, porque não é uma placa facilmente rastreável, perfeito? Então o que acontece? Quando eu abordar o veículo lá, e é necessário abordar, certo? Muitos pensam assim, poxa, vou ficar abordando a autoridade? Na verdade pode não ser autoridade, pode ser algum espertalhão usando a placa de representação. Então vou abordar, vou pedir ao condutor, tem autorização ou não tem? Ah, não tem. Certo? Se não tem, o que acontece? Ele está possivelmente sem placa, porque para colocar essa placa aqui eu tenho que tirar a antiga para colocar essa aqui, não vai entrar as duas. Tem uma placa um pouco mais grossa, então a placa possivelmente vai estar lá no porta-malas do veículo, dentro do veículo, porque a pessoa retirou para colocar essa aqui para poder fazer uma viagem e tal. Então, se não tiver autorização em dia, é considerado infração do artigo 221. Então vamos voltar lá para o 221 de novo. Fala aqui, veículo, no item 3, veículo utilizando placa de experiência ou representação sem autorização. Artigo 221. E agora, falar um pouquinho de placa de experiência e fabricante. Também teremos um vídeo exclusivo sobre isso, que é um assunto um pouquinho mais extenso. Placa de experiência e de fabricante. Qual é a diferença? A placa de experiência, ela vai ser usada no veículo que já tem placa, que já é registrado, um veículo usado. Pode ser um veículo ali, especialmente em oficinas mecânicas, concessionárias, o cliente deixa o carro lá e aí precisa fazer um teste de frenagem, um teste de qualquer coisa de motor e tem que circular. Aí ela foi criada para quê? Para proteger o dono do veículo de infrações sem abordagem, radar e tal, que eventualmente possam ser cometidas pelo motorista do veículo. Então essa autuação, em tese, só que não funciona muito bem na prática, em tese chegaria na placa de experiência da empresa. Aí quem pagaria a multa seria a empresa, perfeito? E a placa de fabricante é diferente. É para um veículo que não tem registro. Então isso aqui é um protótipo, é um veículo que vai ser lançado, ele está camuflado aqui, usando essa placa. Essa placa é rastreável também, ela pode ser autuada normalmente, só que vai para o CNPJ da empresa. Claro que não funciona 100% também, porque depende de cada Detran, e não existe uma norma única para todos os Detrans. Existe a resolução 969, mas ela não cobre todas as situações possíveis, então fica em branco, ali fica em aberto a regulamentação local. Então um veículo também que precisa de algumas coisas, não é só sair andando. Por exemplo, esse da placa de experiência, só vale essa placa dentro do estado, não está o F ali onde foi expedida. Então aqui é SC, né, Santa Catarina, só vale lá. Já esse de baixo, a placa de fabricante, ela vale em todo o território nacional. Então eu posso pegar um veículo aqui, não sei se é um HB20, parece, que é fabricado
Paraná, algo do tipo, ou São Paulo, sei lá, ele pode estar rodando no Rio Grande do Sul, pode estar rodando no Ceará, tanto faz, porque essa placa tem validade nacional. Vou fazer um videozinho aqui explicando como é que se faz essa fiscalização. Seguindo, outros elementos, outras circunstâncias que impedem ou dificultam a visualização da placa. Aqui uma foto eu mesmo fiz, o veículo sujo, bastante sujo, uma época de chuva aqui, possivelmente andou em estado de chão batido e acabou sujando a placa. A placa não está 100% sem condições de legibilidade, mas está ruim, certo? Não seria caso de autuação. Qual autuação? Aí a gente entra lá no 236 de novo, que é a placa sem condições de legibilidade ou visibilidade. Voltando aqui. E aqui, estão vendo a placa ali? Difícil de ver, né? A placa está nessa parte aqui, também bastante suja. Aqui com certeza é infração. Aqui também, nessa parte de cima, seria o mais ou menos, aquele assim, que na foto pode ser uma coisa, mas ao vivo, de repente, vê um pouquinho melhor. Mas o fato é que a sujeira aqui interfere bastante, seja na sinalização luminosa, seja aqui no próprio para-choque. Veja essa película que não funciona suja, ela tem que estar limpa, senão não adianta nem ter. E o foguinho aqui, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, não pode. Aqui até parece umas Três Marias, mas não é, é um foguinho com certeza. Seguindo adiante, placa desgastada, bastante comum, placa Mercosul tem esse problema, especialmente em caminhões que vejam caminhão que trabalha em mineração, possivelmente. Além das intempéries naturais que fazem a placa desgastar, tem a questão da lavagem com alta pressão, com produtos químicos para retirar a sujeira, acaba retirando também ali as caracteres da placa. E aí a placa fica sem condições de legibilidade. É infração? É infração com certeza. Que quem tem um veículo nessas condições tem que cuidar, né, mais seguido. Tem que fazer a manutenção da placa, trocar a placa se for necessário. E aqui, um outro caso bastante corriqueiro, a pessoa vai deixando a placa ficar ruim, deixando até que ela fica sem condições de legibilidade. E aí, alguns deixam por comodidade, por preguiça de trocar, ou por desídia, apoio, desídia mesmo, vou fazer amanhã, não faz, até que é fiscalizado, é autuado e tem que fazer. Qual a infração? Placa sem condições de legibilidade, 230, inciso 6 do CTB. Mais uma, aqui não dá para dizer que eu não sabia, né? Veículo estrangeiro, inclusive, com uma cadeira de praia na frente da placa. Placa sem condições de visibilidade. Aqui também, um outro bobinho, né, da vida, acontece muito em motocicletas, não só motocicleta pequena, assim, uma pessoa que trabalha, né, tem um baú aqui atrás, aparentemente está trabalhando, mas está bem mal orientado, né? Pessoa que, imagina, se eu estou na rua aí, coloco um cadeado na placa, uma redinha, um adesivo, qualquer coisa, mostra que, né, eu sou uma pessoa lesadora, né? Estou lesando a sociedade de forma geral, porque eu não estou me enquadrando nas condições de segurança, nas condições de fiscalização, que todo mundo tem que se enquadrar. Então, quando eu não quero seguir a lei, né, sou um pouco anarquista, digamos assim, aí eu começo a fazer esse tipo de coisa e demonstrar que sou uma pessoa de pouca confiança aí, dentro da sociedade, porque eu quero ter um ganho que os outros não têm. Então, não sei se você está me assistindo aí, o que você acha, comenta aí, se esse tipo de coisa aqui, ou esse tipo de coisa aqui, é coisa de pessoa séria, ou não. Né? Aqui nesse caso, aqui um fitilho, está previsto lá no artigo 221 também, aliás, 236, e aqui a placa dobrada também. Uma chegadinha rapidinha lá. Então aqui, ó. Placa encoberta por fitilho, levantada ou dobrada, né? São os casos que eu mostrei aqui. Imagino que leva um cidadão a dobrar a placa. Moda não pode ser, né? Pensa numa moda imbecil essa aí. E colocar a fitinha na frente aqui demonstra que a pessoa também está querendo fazer alguma coisa errada. Seguindo a gente, aqui também. Ah, mas eu não vi que colocar, alguém colocou por mim, né? A primeira coisa que falam, né? Aquela história do leão que vira um gatinho na hora da fiscalização. Então aqui também, quase aqui, digamos, está quase na questão do crime, né? Depende por que ele ocultou a placa aqui. O que ele queria fazer? Ou foi só, né, como dizem no interior do Rio Grande do Sul, se fez de leitão vesgo para mamar em duas tetas, né? Se fez desentendido, aqui, de esquecido, alguém colocou, tal, foi lá não sei onde.
Então é uma coisa que mostra o caráter da pessoa. Aqui existe autuação, sem autuação ainda é do 230, inciso 6º. Avançando para casos piores agora. Aqui, colocação da fita adesiva, da fita isolante para transformar aqui o 6 num 8. É infração? É infração com certeza. Tá? Sempre vai ser infração? Depende, já vamos ver. E aqui um veículo estrangeiro, bastante comum também, transformou um 8 num 3. Então são casos comuns no dia a dia se for abordado, digamos, você é agente, ou você é vistoriador, ou você que trabalha com trânsito de forma geral. Esse caso aqui, se for abordado e for o proprietário, possuidor do veículo, quem tem a posse do veículo ali naquele momento, não é um veículo furtado nem roubado, existe a infração do artigo 230, inciso 1, que é a adulteração da placa, sinal identificador, placa. Acontece nos dois casos, e existe a apresentação, né, existe o crime nesse caso, a apresentação pelo artigo 311 do Código Penal, que é envolvendo aí os sinais identificadores do veículo. Ah, mas será que vai ser crime ou não vai ser? Bom, quem é fiscalizador, né, tem que conversar aí com o delegado no momento da apresentação do flagrante, e o delegado vai decidir se aquele caso ali é ou não é, e dali por diante vão se acertando para saber o que vai ser considerado como crime mesmo, de adulteração, 311 do Código Penal, ou vai ser simplesmente a infração administrativa 230, inciso 1 do CTB. Por que a gente diz que nem sempre se faz a autuação? Porque se existe uma dúvida na identificação do veículo, digamos que a placa está aqui, ela está adulterada ou não, mas na consulta ao chassi do veículo não correspondem, certa placa não corresponde àquele veículo, significa o quê? Pode ser um clone, pode ser um veículo furtado, pode ser qualquer coisa. Então, se eu tenho uma razoável dúvida que veículo é aquele, eu não faço autuação. Ah, mas a placa está ali e não está adulterada. Beleza, mas daqui a pouco eu posso fazer uma autuação indevida para outra pessoa que realmente é dona daquele carro ali. Então, se o carro que está lá, o chassi não bate com a placa, eu não faço. Fica somente a parte da apresentação à Polícia Civil pelo crime do 311. Não existe a infração administrativa, perfeito? É importante destacar isso porque é um erro comum. Erro comum não, é um erro que acontece eventualmente na fiscalização. Então eu não sou obrigado a fazer o auto de infração nesse caso aí. Aliás, eu não devo fazer. Seguindo. Coisa do dia a dia, né? Transporte de bicicleta e engate. Às vezes a pessoa faz sem querer mesmo, tá? Pessoa, motorista final de semana, vai lá, coloca a bike, quer andar. Ah, é só hoje que vai ficar aqui na frente, não corre, nem nada. E às vezes não é isso mesmo, você não corre, não é um infrator contumaz, mas acontece que ela está se colocando em risco em tampar a placa e também a visibilidade dos espelhos aqui, da sinalização, luz de freio principalmente. É complicado. Mesma coisa acontece agora em relação à placa atrás do engate. Então, uma foto antiga que eu fiz, não dá para saber qual é a placa do veículo porque não atende ao critério dos 40 metros de legibilidade, certo? Nesse caso aqui, qual é a infração? É onde muitos fiscalizadores erram. A infração aqui não é nem do artigo 221, nem do 230, inciso 6º, que é placa sem condições de visibilidade. A infração aqui, na verdade, é do artigo 230, inciso 4º, que é a ausência da segunda placa. Então, conduzir o veículo sem qualquer uma das placas de identificação. 65800 o código, e está ali, o item 2. Veículo tipo automóvel, caminhonete tal, que efetue transporte de carga ou bicicleta encobrindo a placa, sem a segunda placa traseira. E a mesma coisa quando tem engate para reboque. Se é um engate que não é removível, que não tem como tirar e fica na frente da placa, eu tenho que ter uma segunda placa. É bastante comum de ver, mas é isso aí. Então, a infração é um pouquinho diferente. Seguindo adiante, iluminação e sinalização. Aqui um exemplo de um veículo que tem um foguinho lá atrás, lá embaixo. E aí, à noite, ele fica mais ou menos assim. Ou seja, é que nem tirar uma foto contra o sol. O sol está aqui nas minhas costas e eu estou tirando uma selfie aqui, meu rosto fica tudo preto. Porque o sol vai forçar o obturador a abrir e fechar mais rápido e vai pegar pouca luz da minha face. Justamente para não estourar a foto por causa da luz do sol. Então fica tudo escuro aqui. A mesma coisa aqui. Quando eu olho a placa, eu vou ficar encandeado. Não vou enxergar
a placa por conta da luz muito forte atrás. E também as luzinhas de LED aqui, que ele colocou possivelmente, meio não virado para a placa, mas virado para trás também, que também dificulta a leitura. Nesse caso aqui, é 221, placa em desacordo, é anti-radar, é placa sem condições de legibilidade e visibilidade? Não, na verdade a infração é do artigo 230, inciso 13, tá aqui no cantinho. Conduzir o veículo com equipamento, sistema de iluminação ou sinalização alterados, ou seja, ele instalou ali um conjunto de lanternas traseiras mais fortes que o normal, em número maior que o normal e cor diferente do normal, que seria o vermelho. Então é o conhecido como foguinho. A gente vai voltar aqui para dar uma olhadinha. De novo, então aqui mais uma imagem. Aqui está o foguinho. Certo? Alguns agora inventaram foguinho retrátil. Quando chega na fiscalização eu encolho meu foguinho, mas é foguinho pelo seguinte, ó, porque de longe parece que está pegando fogo ali debaixo do caminhão. E dá um efeito negativo na visualização da placa. Então aqui sempre é infração. Beleza? Infração de alteração do sistema de sinalização. Seguindo adiante, mesma coisa na frente. Olha só uma barra de LED. Aqui a placa, dá para ver a placa agora, mas eu coloquei aqui tampela de propósito. Poderia ser aqui, além da barra de LED, faróis de milha, faróis de longo alcance, faróis auxiliares de forma geral. Se for muito perto da placa, acontece isso. Eu não consigo enxergar a placa. É um anti-radar? Talvez o objetivo da pessoa que colocou isso aqui seja realmente evitar a leitura da placa. Que mostra que a pessoa não tem caráter muito bem formado, né? Concordam? E aí, ou ela está querendo fazer alguma coisa errada aí, por aí não quer que ninguém saiba. Das duas umas. E para colocar ali, sem ser qualquer um dos dois casos, a pessoa tem que ser muito ingênua, né? Imagina colocar uma barra de LED ali altamente ofuscante, né, perto da placa, também atrapalhando os condutores, e achar que isso é certo é um tanto de ingenuidade da parte da pessoa. Certo, isso aqui é infração? Também é a mesma infração de alteração do sistema de sinalização, porque não existe barra de LED lá na resolução 970. Não existe faróis de milha aqui nessa posição perto da placa. Certo? Tudo tem um critério para ser instalado. Então, nesse caso aqui, é infração. Não é anti-radar, mas poderia ser tranquilamente. Ok, essa foi a apresentação. Viram aí que tem diversas situações que interferem na visibilidade da placa. A gente viu que é muito importante que a placa fique visível. O certo é o certo, o errado é o errado. E não esquece de se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo aí, compartilhar com quem tu conhece. E, com mais, valeu pela audiência e até a próxima.